Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 51. Assim que minha queda agonizante e longa no Tártaro terminou, eu sabia que havia minimizado esse lugar. No momento em que respirei pela primeira vez, senti meus pulmões queimarem, o ar estava ácido, e ainda por cima, o chão era feito de terra quebrada. Vidro capaz de perfurar qualquer coisa aparentemente. Então aqui estava eu no chão tossindo sangue, graças ao ar. E com meus pés e joelhos sangrando, ó Deus, eu engasguei, concentrando minha mana em meus pulmões e pés, fazendo o ar ácido, e o vidro quebrado o piso mais manejável. Agora me controlando melhor, olhei em volta, notando que o lugar tinha uma atmosfera acinzentada feita inteiramente de mana viva que me fez sentir que alguém estava me observando. Ou pelo menos poderia me observar se quisesse, alguém a léguas acima. Cronos, eu sabia quem era, mas a ideia de sequer pensar em seu nome e o fato de que isso poderia chamar sua atenção para mim foi mais que suficiente para silenciar meus pensamentos. Tentando o meu melhor, tentei me teletransportar para fora do reino com minha magia mnemônica, mas como eu esperava não funcionou. Então tentei ver se o capítulo de Maldições e Artes das Trevas tinha algo para me ajudar, e nada, nenhuma saída fácil. Parece que estou preso aqui, eu disse, com sangue escorrendo da minha boca, mas não se preocupe. Adan, Esha, Hades, Artemis ou Apolo vão tirar você de lá. Eu tinha fé que eles me ajudariam. Os deuses poderiam, afinal, colocar e tirar prisioneiros do Tártaro. Mas enquanto isso, eu tive que me concentrar em sobreviver e no caminho tentando encontrar uma maneira de escapar. Agora eu tive que me adaptar ao ambiente. Se eu fosse lutar sentindo como se alguém estivesse derretendo meus pulmões, eu morreria. Abri o livro mais uma vez, dando-lhe uma última boa olhada, antes de embarcar em minha jornada mais perigosa até agora, meus olhos parando nos feitiços relacionados à alma que eu tinha visto anteriormente no livro, feitiços que eu pessoalmente havia colocado na lista negra. Os feitiços eram nojentos em essência, consumindo almas para ganhar poder, feitiços direto do universo Dark Souls e de outros mundos sombrios, feitiços que eu nunca quis usar, feitiços que iam contra o que eu defendia, mas eu poderia realmente manter minha moral aqui. Onde monstros vagavam livremente. Eu realmente tinha força para manter minha moral intacta. Ou seria forçado a fazer isso? Eu vou lidar com isso quando chegar a hora, murmurei para mim mesmo com uma risada baixa e sem emoção. Ponto de vista de Estia. Eu senti como Adam foi arrancado deste reino. Eu senti como sua conexão comigo foi quebrada à força, e eu não pude fazer nada. Só havia uma explicação possível. De alguma forma, Adão havia caído no poço das trevas do mundo. Tártaro. Fui imediatamente até meu irmão Zeus, ele poderia ajudá-lo. Ele tinha o poder de tirar Adão daquele reino miserável, mas o que descobri me chocou. Zeus estava conversando com Luke Castellan, filho de Hermes. Luke estava contando a ele como descobriu que Adão estava trabalhando com Cronos em segredo, e que ele havia tentado enviar Luke e todos no acampamento para o Tártaro assim que Luke o confrontou com um Tártaro. Cristal. Isso foi mentira. Ele era um mentiroso. Eu sabia que Adam não era um garoto mau, eu sabia. Ele era carinhoso, amigável, amoroso, ele era meu amigo. Ele está mentindo. Eu rosnei, o fogo queimando o palácio, a raiva nem sequer começou a descrever o que eu estava sentindo. Onde está Apolo? Ninguém poderia mentir para ele. Estou aqui, murmurou Apolo, com o rosto contorcido de dor. Ele não está mentindo, não. Eu não acredito nisso de alguma forma, de alguma forma. Luke conseguiu contornar o poder de Apolo. Eu não acreditaria que Adam me traiu até que ele mesmo me dissesse isso. Adam não é o que pensávamos. É verdade, felizmente Luke aqui conseguiu detê-lo, disse Zeus, tentando acalmá-lo. Eu não acredito em nada disso. Eu disse tremendo. Eu te amaldiçoo, Luke Castellan. Eu te amaldiçoo por nunca se sentir em casa, por nunca se sentir saciado depois de uma refeição. Eu te amaldiçoo por nunca se sentir aquecido. Estia, a primeira atleta olímpica, te expulsou da lareira. Estia? Hermes rosnou. Remova as maldições ou... Eu não gosto de brigar com Hermes. Você sabe que eu te amo demais por isso, sobrinho, mas não vou desistir, afirmei. Adam era meu amigo, a primeira pessoa que realmente se importou em falar comigo, por que de mim? Eu sei que você está sofrendo. Mas Zeus começou, mas eu olhei para ele, fazendo-o recuar um pouco. Ele não é mais bem-vindo em meu reino, afirmei, olhando para Luke que estava tremendo atrás de seu pai. Eu não vou te matar, não posso. Infelizmente sou muito gentil para isso, mas, quando eu encontrar uma maneira de limpar o nome de Adam, e acredite em mim, eu vou deixar ele te matar? Guarde minhas palavras, criança. Você fez um inimigo hoje. Ponto de vista de Adam. Um mês do Tártaro depois, eu estava chorando. Pela primeira vez em anos eu estava chorando de verdade. Tudo aqui doía, até com a mana me protegendo. A respiração, a caminhada, a água, até a comida. Tudo era uma nova forma de sentir dor. Senti falta senti falta da minha outrora prisão. Agora uma cabana quente e amorosa. Eu sentia falta de me sentir saudável. Isso era pior do que quando eu estava doente na minha antiga vida. Fazia mais um mês, e eu não tinha certeza do que fazer, nem se seria resgatado antes de enlouquecer. O tempo no Tártaro foi diferente, fluiu de forma diferente. Um dia aqui pode ser um segundo no mundo real, ou um segundo aqui pode ser um mês fora.
Que patético, eu tosse, sangue espirrando por toda parte enquanto eu lutava para continuar andando. Eu tinha aprendido na primeira semana que ficar muito tempo no mesmo lugar era uma má ideia. Quase morri lutando contra uma horda de monstros. Eu tinha tudo o que eu queria, um corpo saudável, amigos, e agora? Eu tenho o que eu tinha. Com esteroides eu ri. Isso infelizmente me fez vomitar uma grande quantidade de sangue. Essa versão do Tártaro com certeza não era como a que eu, Leia, Percy e Annabeth suportaram. Eu era mais forte do que eles, e parecia um cara prestes a morrer. Talvez, usar esses feitiços não seria tão ruim. Neste momento eu faria qualquer coisa para aliviar a dor. E além disso, nenhuma das almas aqui são almas que as pessoas vão se lembrar ou com quem se importarão de qualquer maneira. Então talvez, apenas talvez, não seria uma má escolha. Tempo do Tártaro. 1 minuto no mundo real equivale a 1 mês no Tártaro. Capítulo 52. 2 meses. O Tártaro foi pior do que eu pensava, pior do que eu poderia ter me preparado. Os livros não faziam justiça a esse pesadelo infernal. A dor que sinto, ou melhor, que senti antes era avassaladora, e mesmo agora que eu tinha me adaptado a esse ambiente hostil e cruel com minha magia negra, eu ainda podia sentir meu corpo sofrendo em uma agonia silenciosa. Consumo de almas foi um feitiço que me permitiu ficar mais forte em troca de uma alma, uma transação simples mas nojenta. Consumir uma alma era terrível, tanto para a pobre alma quanto para o consumidor. Você pode sentir a agonia deles como que faz eles bem. Eles desaparecem dentro de você por um breve momento, você pode ver tudo que eles viram e então nada, apenas uma sensação de frio. Foi um feitiço verdadeiramente aterrorizante. Um que eu fui forçado a usar para sobreviver. Eu queria sobreviver a qualquer custo, e como objetivo bônus eu queria matar Luke, então minha moral estava fora da janela por enquanto. Então, eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Comecei a consumir as almas dos monstros que estavam à espreita, e por monstros, eu não quis dizer coisas como Minotauro, ou coisas do tipo, não, eu quis dizer pessoas. Humanos tão ruins que eles foram condenados a viver por toda a eternidade dentro do pior reino que existe. Não vou mentir, a primeira vez que consumi uma alma viva, de um humano que vivia no Tártaro, isso me assombrou. Os gritos de desespero dos humanos, as lágrimas enquanto imploravam por suas vidas, era algo com o qual eu não estava mentalmente preparado para lidar. Eu sabia que eles eram ruins, e a razão pela qual eles estavam aqui em primeiro lugar era que eles eram o pior dos piores, mas ainda assim era uma situação difícil de lidar, mas tudo tem que acabar, e meu carinho também. Dia após dia seus gritos e lágrimas começaram a me incomodar cada vez menos, a ponto de simplesmente deixar de considerá-los humanos. Para mim, eles eram presas agora, eram o que me manteve vivo neste reino infernal, e eu estaria condenado se não sobrevivesse. Quanto à dor, ela ainda estava lá. Não importa quantas centenas de humanos eu consumisse, a dor sempre permaneceria, mas era tolerável agora. Parecia que eu estava de volta ao meu antigo corpo agora, e não pior, então eu suponha que seja uma melhoria. O Devorador. Um homem gritou, seus olhos se arregalaram de terror. Se ele tivesse mantido a boca fechada, eu teria passado direto por ele. Bull, eu bocejei, enquanto apontei minha mão para ele brilhando com uma cor verde quase preta, e atirei uma rajada de mana que destruiu o homem. Oh bem, eu suspirei, puxando sua alma para mim, então abri minha boca e engoli a alma. E imediatamente após a nojenta sensação de desespero que o homem estava sentindo enquanto meu poder o consumia me chocou. Mas o que mais me chocou foram os novos sentimentos que percorreram meu corpo. Esse homem sabia quem eu era. Isso muito consegui me recompor e o medo dele por mim era avassalador. Claro, concluí por mim mesmo, essas pessoas, todos eles mantêm alguma esperança de que serão capazes de escapar deste reino, e eu represento um verdadeiro fim, que corrói sua esperança. Que resultado irônico, os pecadores agora me temem, um homem inocente no Tártaro, até eu posso ver a cruel ironia aí, a piada é poética. Eu ri sem ter certeza se havia alguma emoção por trás disso, mas ri. 6 meses? Há quanto tempo estou aqui? 6 meses, nesse ritmo, acabarei devorando todas as almas humanas dentro deste reino. Esha está ao menos tentando me ajudar? Ou fui simplesmente mais um mero momento na vida de uma deusa? Oh bem, olhe para o lado positivo, houve algum. Sim, ainda estou vivo, a morte seria misericordiosa agora. Não, morrer seria a saída mais fácil. Eu tenho as ferramentas para sobreviver, e vou sobreviver, declarei como se estivesse conversando com alguém. Bem, eu estava. Com meu eu interior pessimista que havia perdido a esperança ao ser resgatado, eu me tornei mais forte do que nunca. Então é isso, sorria a Adam, apenas sorria. Lembrei a mim mesmo, contanto que sorrisse. Enquanto eu mentisse para mim mesmo, teria um motivo para continuar. Você. Me virei e vi meu amigo Minotauro. Me encontrou mais uma vez, não importa quantas vezes eu o matasse, ele voltaria para lutar comigo. Eu vou acabar com você. E sim, ele falava. Fiquei surpreso também, quem diria que o grande lombo sabia falar. Devemos fazer isso? Eu perguntei a ele, meus olhos se estreitaram para ele. Eu matei você 78 vezes. Em um ponto deveria ficar chato, pelo menos para mim ficou. Eu poderia ter consumido sua essência, o feitiço funcionou nele também. Mas por alguma razão, eu nunca fiz isso com nenhum monstro. Aliás, com um grunhido, o feroz Minotauro atacou-me com raiva cega, debatendo qualquer coisa em seu caminho com sua força. Espero que você tenha um gosto tão bom quanto um bife. Suspirei, e com um simples movimento de minha mão, amarrei o monstro no chão. Se você estivesse mais atento você saberia que graças às milhares de almas que consumi minha magia pode facilmente subjugar você. Eu bati em sua testa com um leve sorriso se formando em meu rosto. Mas eu suponho que você tenha herdado o cérebro do seu pai. Eu ri, matando a fera com um golpe de minha espada, uma que eu havia encontrado neste reino miserável. Então comecei a consumir meu primeiro monstro, e foi pior do que com os humanos. O Minotauro era a encarnação da raiva, e eu podia senti-lo até o seu amargo fim tentando lutar. Parecia que eu tinha engolido lava. 1 ano.
Consumir monstros era sistematicamente melhor do que consumir pecadores. Eles tinham mais poder, mais matéria-prima para trabalhar. Então, desde o dia em que comi o Senhor Lombo, comecei a caçar monstros e pecadores. O engraçado é que por mais poder que eu estivesse conseguindo, a distância entre mim e alguns dos titãs que eu senti brevemente era basicamente a mesma, o que me aterrorizou infinitamente. Se algum deles me capturasse, Cronos me faria sofrer por toda a eternidade. Comida. Eu parei no meio do caminho. Agora eu estava a caminho de bem. Nenhum lugar em particular. O Tártaro era confuso pra caramba. Mas a questão é que eu estava andando. E uma voz muito familiar chamou minha atenção. Comida. Bem, olá. Sorri ao ver a coisa que quase me matou durante minha primeira missão. Que bom encontrar você aqui. Comida. O amálgama cego gritou de alegria louca, avançando em minha direção. Onde nós está? Eu respondi, cortando suas pernas e braços com minha espada. Desta vez seus movimentos eram lentos, dolorosos. Eu me pergunto, qual é o seu gosto? Comida? Não, monstro. Ela estava com medo. Bom, devorador. Não, com medo. O monstro tentou se libertar das minhas mãos, mas não conseguiu. Você não comida. Seu monstro. Ah, eu sou um monstro? Eu ia arrancando sua alma. Nunca ouvi aquela gritar comigo hoje. Tempo no Tártaro igual a 1 ano. Mundo real igual a 12 minutos. Capítulo 53. Hoje foi meu aniversário mais uma vez. Sim, meu aniversário de 152 anos. Neste momento eu havia perdido toda a esperança de alguém me resgatar, mas pelo menos eu recuperei um pouco do meu antigo eu. Depois de devorar milhões de almas, sejam monstros ou humanos, eu havia ascendido a um plano superior. Não tinha certeza se era um deus, mas o ambiente hostil do Tártaro não incomodava tanto como antes. Eu mataria por uma refeição caseira. Sinto falta de Estia. Eu ri me perguntando se ela ao menos se lembrava de mim. Os ventos fora da minha caverna, casa eram fortes, quase uivantes, hora de caçar. Embora eu não tivesse nenhuma esperança de que outros me resgatassem, ainda tinha fé que até hoje encontraria uma maneira de escapar deste pesadelo. E sim, eu sei que Percy e Annabeth levaram dias para escapar, mas agora eu sabia que o autor não sabia o quão terrivelmente bom era esse lugar para manter seus prisioneiros. O que significa que não havia nenhum jeito no inferno. Rolinho de sushi e Penibet conseguiu escapar em 9 dias. Respirando fundo, levantei-me e saí da caverna. Pegando meu reflexo na ponta da minha lâmina, eu tinha mudado muito. Eu tinha uns bons 1,80 metros de altura. Surpreendente se você me perguntar. Pensei que ia ser pequeno, pois nas minhas roupas eu estava usando coisas que fiz com minha magia, senão ficaria nu, o que ao contrário da maioria das crenças, torna a luta um pouco mais difícil. Meu rosto mudou muito. Meus olhos careciam de algo que já tiveram, mas se eu tivesse que me descrever, diria que meu rosto tinha um queixo bem definido, um par de lábios finos como um lápis e um perfil bastante masculino que permaneceu o mesmo, por há muito tempo. Parei de envelhecer depois de completar 25 anos ou algo assim, então desde aquele dia, pouca coisa mudou. Bem, suponho que meus olhos tenham mudado naquele dia. Eles passaram de castanhos para castanhos, uma mudança estranha, mas não importante o suficiente para investigar. Tudo bem, vamos ver. Eu descrevi meus lindos olhos, meu rosto. Ah, meu cabelo, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Meu cabelo ainda era preto e cara, ficou bem em mim, ajudou a acentuar bem minhas feições. Ah, quase esqueci, algo muito importante. Eu tenho um pacote de 6 agora. Caramba, sim. O que posso dizer? Treinar, fazer exercícios e comer monstros e almas humanas me deu um tanquinho de peso pena elegante e firme. E acima dele um peito bem definido. Não há muito o que fazer aqui, além de matar monstros e treinar então, resultados são esperados. Oh, bem, eu ri nada como admirar minha sensualidade antes de sair para uma caçada. Eu ri, antes de embainhar minha lâmina, sabendo que seria um longo dia. Anos caçando e comendo monstros me deram uma reputação baixa aqui. Monstros e pecadores me temiam e me evitariam a todo custo, e eu não poderia culpá-los. Mas isso só deixava alvos impossíveis como os titãs, os gigantes e os primordiais em campo aberto. Seres com o suficiente força para ainda me destruir como uma cadela se eu tomasse o caminho errado, e eu não estava pronto para isso. Com um suspiro, balancei a cabeça e decidi focar no assunto em questão, mas então senti algo, um dos peixes grandes estava se movendo. Acho que não vou encontrar nenhuma alma hoje. Murmurei, sentindo que Hyperion, o titã da luz celestial, estava em movimento mais uma vez. Ele era meu predador, você poderia dizer. Infelizmente para mim, todo predador tem um predador. Essa é a ordem natural das coisas. Cronos ordenou que Hyperion o fizesse. Me capturar. Pelo menos eu presumi isso, e como a vadia boa e obediente que ele é, ele aceitou, infelizmente para ele. Eu era muito bom em não ser capturado e morto, mas infelizmente para mim, caçar com aquele monstro por perto era um grande não, quase fui capturado há 20 anos. E bem, digamos que recolocar um braço não seja tão indolor quanto o anime faz parecer, nem tão fácil. Oh, bem, eu suspirei, voltando para a caverna. Ponto de vista de Estia. Eu nunca estive no Tártaro, e nem é preciso dizer que era um lugar que até os deuses evitariam, mas eu tive que resgatá-lo, e por esse motivo, implorei a Hades que me ajudasse. A princípio ele relutou. Eu sabia ele não queria acreditar que Adam era um traidor, mas Hades estava tão acostumado com a traição, com as pessoas o apunhalando pelas costas, que ele se permitiu por um breve momento acreditar que Adam era falso. Mas eu conhecia meu irmãozinho, e sabia que era maior a parte dele que acreditava no nosso amigo, então acabou, foi fácil convencê-lo. Perséfone ajudou muito nisso, dizendo que nunca gostou da merda do Luke para começar. Você realmente acredita que ele é inocente? Hades perguntou, ele parecia magoado com a perspectiva de se abrir para alguém, e que alguém poderia tê-lo usado. Eu sei que ele não é culpado, declarei, acreditei nele. Suas palavras tinham que ser honestas, tinham que ser. Recusei-me a acreditar que ele enganou todo mundo. Recusei-me a acreditar que seu sorriso era falso. Eu sei disso. Bem, não seria a primeira vez que Zeus estragou tudo. Hades riu sem humor. Muito bem.
Vamos fazer isso se tivermos sorte. Se ele tiver sorte, a maldição de dilatação do tempo naquele reino não o terá afetado. Se isso aconteceu, e ainda estava vivo quando ele chegou, não há como dizer se o encontraremos vivo ou não. O que? Como assim? Perguntei, tremendo com a ideia de que tudo que encontraríamos seria o cadáver dele. Bem, cada pessoa vive o tártaro à sua maneira. Para alguns, um segundo será um milênio aqui, para outros um segundo aqui será um milênio ali. Tudo depende de quem está sofrendo. E do que mais teme, Hades afirmou, seus lábios formando uma linha fina em contemplação. Então, em outros termos, se Adam for afetado por aquela maldição, e ele temer ficar sozinho, ele vai. Eu engasguei. Quanto tempo eu deixei ele sofrer ali? Quanto tempo? Eu só quero que você saiba, há uma grande chance de não o encontrarmos vivo, Hades murmurou, se a maldição do tempo o afetou. Há uma grande chance de que se ele não morresse lutando contra os monstros ao redor, ele morreu de velhice. Mas, essa maldição não afeta apenas os imortais? Perséfone perguntou, com lágrimas formando-se em seus olhos verdes. Você me disse isso, que a maldição foi colocada lá para fazer os imortais sofrerem mais. Sim, mas... se ele entrou no Tártaro como eu acho que ele fez, há uma grande chance de Cronos ter feito isso, então resgatá-lo seria impossível, portanto. Colocar uma maldição que mataria antes que alguém conseguisse limpar seu nome, Hades esclareceu. Eu sei que ele está vivo, eu não deixaria de acreditar no meu campeão. Não poderia. Então ele não recebeu a maldição, Hades suspirou. Mesmo que ele tenha feito isso, eu sei que ele está vivo, afirmei. Então isso significaria que Adão era um deus, ou de alguma forma ascendeu dentro desse reino, respondeu Hades, vamos nos apressar. Cada segundo que passamos conversando, é hora de ele estar sofrendo lá. Obrigado por me ajudar. E por acreditar em mim, eu o abracei. Não se preocupe, Hades sorriu bagunçando meu cabelo, eu teria ido atrás dele eventualmente, depois que minha paranoia cessasse. Você simplesmente me empurrou para isso mais rápido e além disso, eu sei o que é ser traído. E eu sei o que Adam deve estar sentindo agora. E ninguém merece se sentir assim. Não, ninguém sabe, eu balancei a cabeça. Tempo passado no Tártaro. 140 anos. Mundo real, 28 horas. Capítulo 54. Acordei com o som de Perun se movendo novamente, desta vez mais perto de minha humilde casa, o que significava que era a hora de me mudar, mais uma vez, maldito simp enorme. Murmurei, pulando apressadamente da cama para recolher meus pertences, entre eles meu grimório, meu diário e minha espada. Meu diário continha uma recapitulação detalhada do que vivi dentro desta prisão infernal até agora, desde o primeiro dia até hoje. Era uma forma terapêutica de lidar com os horrores deste reino, horrores que eu tentaria minimizar para manter minha sanidade, não comida, água ácida e pesadelos eternos. Este lugar foi projetado para deixar qualquer um louco, e até certo ponto, acho que a prisão fez seu trabalho e, embora eu adorasse dizer a mim mesmo, não estava louco. Bem, agora eu tinha uma contagem de assassinos maior que a de Hitler. Eu podia sentir a dor deles, toda vez que fechava os olhos, e ao mesmo tempo não me importava. Não sei como isso fazia sentido, mas era o que era, tudo bem. Suspirei pegando minhas coisas, correndo para fora da minha caverna. Pelo que pude sentir, Hyperion estava perto demais para o meu gosto. Ainda tinha pesadelos depois do nosso primeiro breve encontro, ele era forte demais para eu aguentar. Por enquanto, estimei que seria capaz de lutar com ele em cerca de 200 anos ou mais se eu continuasse a consumir almas no ritmo que estava indo, mas por enquanto, eu tinha que correr. Enquanto corria pelo chão acinzentado, senti duas presenças fortemente familiares aproximando-se em minha direção, esta e Hades. Poderia ser. Eles vieram para me tirar daqui? Não, lembre-se. 85 anos atrás, Tártaro. Lembrei-me daquele dia, o dia em que os pesadelos começaram a tomar formas que poderiam me machucar. Acordei e encontrei Hestia, Ártemis, Apolo, Hades e Perséfone em minha casa naquele momento. Fiquei exultante, e fiz o que eu queria fazer há anos. Abracei-os, eles vieram atrás de mim. Mas logo descobri, o Tártaro gosta de dar esperança, para depois poder esmagá-la. Eles eram todos falsos, truques de ilusão que esta prisão foi usada para tirar informações da minha mente desde aquele dia. Perdi a conta de quantas Hestias falsas eu matei, quantas falsificações eliminei para manter minha mente tranquila, e o engraçado é que me doeu fazer isso. Eu queria que eles fossem reais, eu tenho que admitir. Desta vez, o Tártaro está fazendo tudo por mim, eu assobiei, a presença deles parecia real, mais do que as últimas tentativas que esta prisão fez para me quebrar. Talvez as punições estivessem simplesmente evoluindo à medida que eu crescia. Este lugar foi criado posteriormente para quebrar qualquer um, então é seguro presumir que nada irá parar até me quebrar. Eu sorri interiormente enquanto corria pelas terras devastadas vulcânicas. Alguém poderia pensar que elas eram um marco, mas não são. Elas simplesmente aparecem quando querem. De qualquer maneira, eu corri pelas terras devastadas vulcânicas em direção às falsificações. Se houver uma coisa que eu não iria permitir que essa porra de prisão fosse me quebrar. Pelo menos não mais do que eu já estava. Aumentando minha velocidade já normalmente alta com mana, cheguei à localização deles em alguns segundos, onde fiquei acima deles, olhando para baixo de um penhasco. Olá, cumprimentei, com um sorriso um tanto cínico no rosto, os falsos sósias viraram-se seus olhares sobre mim, chocados. Bem, isso era novo. Normalmente eles começariam a tentar lembrar o quanto eu era um fracasso. Adão. O falso Hades murmurou em estado de choque. Eu não poderia aceitar isso, esse insulto, ao que eu amei, e ainda amo. Então cortei seu já previsível discurso sobre como eu deveria desistir com uma violenta explosão de mana. Para minha surpresa, o falso desviou o ataque com facilidade, seu rosto demonstrando preocupação. Estou impressionado. Parece que dessa vez por trás dessa ilusão cruel existe um guerreiro de verdade. Eu ri. Adam, quantos você matou? Hades perguntou.
Falso. Você não poderia imaginar a quantidade de cadáveres atrás de mim, respondi sombriamente, saltando para o nível do solo. Agora, vamos pular a conversa onde você diz que eu deveria me matar, e ir direto para a parte que eu separar vocês dois, eu rosnei com desgosto. Adão. A falsa Estia chorou, isso só adicionou sal à lesão. Eles pareciam tão reais. Sinto muito. Hades murmurou e se moveu mais rápido do que eu podia ver tentando me dar um soco. Esses falsos eram fortes. Mais fortes que eu, mas eu não iria embora até que eu os matasse. Nenhuma ilusão iria torturá-los, iria torturar meu. Não. Esta gritou, agarrando Hades pelo pulso e parando seu ataque antes mesmo que ele me alcançasse. Não. Ele já sofreu o suficiente. Lá estavam eles de novo, suas lágrimas. Notável, eu ri, devo admitir que este lugar com certeza sabe como me manter alerta. Eu não sabia por quê, mas me peguei chorando, com lágrimas caindo pelo meu rosto. Agora, você vai ter o que cá. Fui parado quando vi esta se movendo mais rápido do que eu poderia me defender, mas em vez de me atacar como eu esperava, ela me abraçou. Seu abraço era quente, protetor, mas feroz e triste. Está tudo bem. Essa sussurrou em meu ouvido, sua voz carregando mais tristeza do que deveria ser permitido. Como eles poderiam fazer com que ela fingisse sair do personagem? Ela deveria estar sempre feliz. Estou aqui, ela acrescentou em um tom suave. Isso não é justo, chorei. Isso não era justo, usando a imagem dela. Por que esse lugar estava fazendo isso comigo? Isso não foi justo. Tudo ficará bem, Estia acalmou. Não vou deixar você sofrer mais aqui. Bem, Tártaro finalmente conseguiu muito bem. Isso me quebrou, destruindo o pouco de determinação que me restava. Enquanto eu abraçava o que poderia ser meu fim em lágrimas, parecia que eu não era tão forte quanto pensava que era. Capítulo 55. Acordei e encontrei Hades, Estia e Perséfone conversando. Estia estava escovando meu cabelo, como normalmente faria em nossas noites de cinema. Isso era real. Tinha que ser, além de Adam. Se isso é falso, é melhor que a alternativa. Lembre-se do lema, olhe sempre para o lado positivo. Sinto muito? Foi a primeira coisa que eu disse, afinal, eu os ataquei, pensando que eram falsos. Estia olhou para mim, sorrindo, sinto muito. Lágrimas ameaçaram cair por seu rosto. Eu não tinha ideia de que você iria sofrer tanto. Eu não estava realmente bravo com ela, bem, em um momento eu estava, pensando que todos tinham me abandonado, mas como eu poderia estar bravo com ela? Ela é a pessoa mais legal que eu conheço, está tudo bem. Eu sei que deve haver uma razão pela qual vocês não me tiraram antes. Adam, é isso. Desde que você saiu, faz apenas 25 horas, Hades suspirou, nada mudou. Faz apenas um dia desde que você entrou no Tártaro. Um dia, 140 anos. Presumo que pelo nosso encontro violento, o Tártaro estava torturando você com ilusões sobre nós, certo? Hades perguntou, e eu balancei a cabeça. Eu pensei isso, e desculpe por tentar nocautear você. No final, tudo o que precisávamos era a Estia para te abraçar. Uma arma bastante letal que ela tem aí. Ele sorriu, piscando para mim. Você realmente a abraçou? Eu ri. É como abraçar um aquecedor sem queimar. É a melhor sensação de todas. Eu dou os melhores abraços. Estia proclamou, estufando o peito com orgulho. Tudo bem. Não que eu não esteja feliz por ele estar vivo, mas vou falar com o elefante na sala. Ele é ou não é um deus? Perséfone perguntou, e bem, foi uma boa pergunta. Depois de consumir tantas almas, meu corpo mudou para suportar meu novo poder encontrado. Quantos anos você tem agora, Adam? 153, murmurei. Não, ele também não é um semideus, não mais. Hades cantarolou, respondendo à pergunta de Perséfone, pressionando os lábios em uma linha fina. Ele está em algum lugar entre semideus e deus, meio que no meio. Eu sabia que deveria ter optado por uma dieta mais baseada em fibras. Eu ri. Essa é outra coisa que eu queria perguntar. Quantas almas você consumiu? Hades perguntou, sua voz carregando um tom de dúvida. Eu não sei. Parei de contar depois do 1.000.000, respondi, e tanto esta quanto Perséfone engasgaram. Assim que cheguei àquele lugar, minha regra mundial era matar ou morrer. Entendo. Talvez esse tenha sido o catalisador para sua lenta metamorfose em um deus. Hades assentiu, com os braços cruzados. Eu não tive outra opção, acrescentei, com um sorriso fraco se formando em meu rosto de ansiedade. Tentei por um mês sobreviver com meu próprio poder, mas o ambiente era muito severo. Eu precisava de poder, e logo minha necessidade de sobreviver sobrecarregou minha moral. Ninguém está culpando você, Estia sorriu, um sorriso honesto que dizia, eu sei que você ainda é você. Eu sei que se você tivesse qualquer outra opção, você a teria escolhido. Tudo bem. Agora que eu sei que o tempo não mudou desde que saí, alguém pode me levar até a saída. Eu tenho um semideus para matar. Luke teve em um ponto minha pena. Não mais, eu ia matar essa merda. Nós não podemos deixar você ir embora, Hades suspirou. O pequeno bastardo jogou suas cartas, e disse a Zeus que você estava em uma aliança com Cronos. A mão do deus se fechou em punho, a raiva irradiando dele. E eles acreditam nele? Eu perguntei. Isso tinha que ser uma piada de mau gosto. Sim, Estia sentiu, seu olhar perdido como se estivesse olhando através de mim. Luke de alguma forma encontrou uma maneira de mentir para Apolo, e todos eles acreditaram nele. Mas não se preocupe, Estia o amaldiçoou para sempre. Perséfone murmurou com raiva. Se dependesse de mim, eu teria o merdinha aqui embaixo, amarrado a uma mesa, fazendo-o gritar. Eu sei que isso não deveria soar sexual, mas... Eu bufei, recebendo alguns socos brincalhões no braço de Perséfone e Hades. Tudo bem. Entendi, então sou um fugitivo, bem, pelo menos até meu nome ser limpo. Sim, Hades assentiu por enquanto. É melhor economizar seu tempo para encontrar uma maneira de provar que ele é um traidor. Meu? Eu perguntei, caindo na gargalhada. Eu não farei uma coisa dessas, por que faria?
Se Zeus foi tão estúpido em deixar alguém mentir para ele tão facilmente, ele estava pedindo para ser morto. Vou deixar que eles descubram isso sozinhos quanto a mim. Ou ficarei aqui se ainda for bem-vindo, ou irei visitar Odin. Entendo, Hades assentiu, eu entendo sua raiva. O sentimento de traição por parte de seus próprios parentes, seu irmão e sua irmã, eu entendo, então apoiarei sua decisão. Mas Hades... Perséfone começou, mas Hades a cortou abruptamente. Mas o quê? A única coisa que ele vai receber é o ódio dos outros, facadas nas costas, procura pela própria família, e só porque ele estava fazendo seu trabalho. Zeus nunca ficará feliz com o que faz, e nada o que ele fizer será suficiente para aqueles bastardos. Não importa o que façamos, nunca seremos aceitos por eles, porque não somos cobras traiçoeiras, então por que tentar? Hades estava, chorando. Oh, querido, Perséfone o abraçou. Eu, sinto muito, posso ter projetado alguns dos meus problemas ali. Hades sorriu. A questão é, ele é livre para tomar sua decisão, e todos nós devemos apoiá-la. Sim, deveríamos, Esha assentiu, me dando um abraço forte. Bom, o quanto eu senti falta dos abraços dela, do cheiro dela, do sorriso dela. Eu não conseguia acreditar o quanto eu sentia falta de Hades e seu senso de humor, ou de Perséfone e suas travessuras. Mas ainda devemos fazer algo em relação a Cronos. Relaxe, eu pisquei para eles. Luke terá que se revelar um traidor se quiser começar a ajudar Cronos ativamente. Então, quando chegar a hora, eu vou matá-lo. Isso foi uma promessa para mim mesmo. Luke morreria, gritando como uma cadela. No momento em que seus problemas com o pai trouxessem isso, foi o dia em que ele ofereceu sua vida para mim. Capítulo 56. Depois de debater com meus amigos, também conhecidos como Hades, Esha e Perséfone, chegamos à conclusão de que era melhor para mim ir para Asgard, pois alguns deuses geralmente vão para o submundo por vários motivos e se alguém me visse, eles iriam, bem, coisas não terminaria bem para mim, mas em Asgard eu estaria seguro, fora do alcance de Zeus. Então, eu me teletransportei para lá com meu novo poder. O teletransporte de longo alcance foi fácil, apenas um inconveniente. Dentro do hotel, logo fui recebido por um esquadrão de valquírias que tentou me prender. Pobres almas não viram as bofetadas chegando, tudo bem. Depois de nocautear todos os guerreiros que estavam no meu caminho, fui para os jardins onde Odin normalmente podia ser encontrado conversando com seus 2 corvos malucos. E como eu havia previsto, Odin estava sentado em seu lugar habitual, alimentando seus corvos. Adam, como foi seu tempo no Tártaro? Odin cumprimentou sem nem mesmo olhar para mim, um lugar horrível, estive lá algumas vezes para fins de pesquisa. Você sabia? Perguntei. Quero dizer, eu sabia que ele sabia quase tudo, mas minha pergunta era mais do tipo, ele sabia de antemão? Sim, eu fiz. Negócios desagradáveis, Odin assentiu, eu previ sua queda no buraco e tentei ver se poderia ajudá-lo, mas toda vez que eu intervisse, as visões mudariam, e você acabaria morrendo nas mãos de Zeus ou Hermes, até mesmo algumas vezes nas mãos de sua irmã. Ele suspirou, então optei por deixar as coisas acontecerem. Desta forma, você estava destinado a viver, foi o melhor, eu acho. Eu ainda estava processando o fato de que minha irmã teria me matado. Por curiosidade, Apolo alguma vez me mata? Foi mórbido. E uma pergunta um tanto autoprejudicial, mas eu queria saber. Garoto Sol? Assim, muitas vezes, a única constante em minhas visões era esta protegendo você. Em mais de algumas, eu a vi lutar contra os deuses por você. Infelizmente ela estava em menor número e rapidamente tratada em cada cenário. Não sei porquê. Mas mesmo com a notícia de que minha irmã e meu irmão não teriam hesitado em me matar, sorri, sabendo que não importava o cenário, Esha acreditava em mim. Entendo, eu suspirei. Caminho interessante que você escolheu, devorando as almas dos residentes. Odin cantarolou, esfregando as mãos, isso certamente aumentou seu poder por uma grande margem. Não acho que nada abaixo de um deus possa enfrentá-lo agora. Bem, para ser honesto, eu esperava ganhar mais poder. Considerando a quantidade de almas que consumi, eu esperava mais do que tenho, afirmei, me perguntando quão ruim essa conversa soaria para os outros. Oh bem, isso é porque você é péssimo em gerenciar a grande quantidade de energia que adquiriu. Agora você é como uma mangueira com centenas de buracos. No final, você não está trabalhando como deveria. Odin se virou para mim e sorriu. Você ainda está operando seu corpo como se fosse mortal. Então, em vez de utilizar todo o poder que tem, você mal está usando 30% dele, o resto está vazando de você. Entendo, parece que eu estava usando meus poderes da maneira errada, o que era um resultado esperado com a minha sorte. Não se culpe com isso, Odin riu, considerando que você ganhou tanto poder em tão pouco tempo. É fácil ver porque você não consegue controlá-lo totalmente. Até mesmo os olímpicos tiveram que treinar antes de derrotar os titãs. Ele piscou, levantando-se da cadeira. Até eu tive que treinar antes de me tornar o que sou hoje. Treinamento de Zeus, eu bufei. Se mergulhar seu trovão em cada nuvem molhada conta como treinamento, então o homem é um mestre. Mergulhando seu... Hahaha, Odin uivou de tanto rir, batendo os pés no chão. É bom saber que você não perdeu o toque. Então, você pode me treinar? Eu perguntei, e Odin balançou a cabeça. Eu não seria um bom professor para o que você precisa. Você precisa de alguém que lutou para controlar seu poder anormalmente alto. Odin sorriu, e eu me estreitei para ele. Por algum motivo senti que não iria gostar do que ele estava fazendo. Para dizer a seguir, aquele que irá treiná-lo e torná-lo um grande guerreiro. E o Gi. Então, estou indo, eu não ia dignificar isso com uma reação, talvez fosse hora de conhecer outros panteões. Talvez o panteão egípcio. Provavelmente a próxima melhor opção. Ra era conhecido por ser um bruxo poderoso. Tudo bem, tudo bem. Não posso deixar um velho se divertir. Odin revirou os olhos, claramente divertido. Ou melhor, aqueles que eu quero treinar você são meus filhos, Endal e Thor. Por um momento pensei que você estava prestes a me contar como eu não estava mais lidando com o cafetão como um buffet.
Haha, bem, não, de qualquer maneira, Thor sofreu de um problema semelhante quando era jovem, muito poder, e teve que aprender como controlá-lo, e quanto a Indal, ele irá ajudá-lo a aprender como controlar seu novo poder elevado. Sentidos, olhei para Odin com curiosidade, novos sentidos, me senti praticamente o mesmo, mas mais forte. Eu sei o que você está pensando, quais sentidos aguçados? Bem, uma vez que você tenha controle total sobre seu poder, seu corpo se adaptará a ele, mudando a maneira como você percebe as coisas, ou seja, tudo que a pequena sensação humana vai sair dos gráficos, cheiro, sabor e bem, você entendeu. Odin riu. Eidal é o melhor para ajudá-lo a se adaptar a isso, ele entre nós tem o melhor controle sobre seus sentidos. Então, eu seria treinado por dois dos deuses mais poderosos do mundo, talvez minha sorte esteja mudando para melhor, pai de todos. Aquela voz, parece que Gunilla acordou da bofetada que dei nela no caminho para cá, tem um intruso no hotel. Ó Gunilla, essa é uma maneira de abordar sua paixão? Odin provocou. Adam, quero dizer não. Gunilla tentou se corrigir depois de seu erro delicioso, mas já era tarde, eu ia ordenhar isso, ia gostar de mexer com ela. Estou de volta, cadelas. Capítulo 57. Aprender a controlar meu poder não foi tão fácil quanto eu esperava. Thor, embora fosse um professor ansioso, era um péssimo professor. Sua analogia para controlar meu novo poder era como segurar um peido. Nem preciso dizer que eu sabia que teria que aprender como controlar meus poderes em movimento, prova de fogo. Mas não foi tão ruim, com ele eu tinha alguém que eu poderia dar tudo de si, claro, eu perderia todas as vezes, mas sinto que a cada sparring aprendi algo, seja pequeno ou grande, que ainda estava para ser visto. Quanto a Indal, bem, ele era estranho. Não era um estranho ruim, mas também não era um estranho bom. Ele era um deus estranho, mas independente de sua personalidade e hábitos estranhos. Ele era um ótimo professor, ansioso para seguir as ordens de seu pai ao pé da letra. Ou seja, ele ficou muito feliz em me treinar quanto aos seus métodos. Eles eram um tanto inesperados. Para ele, um guerreiro tinha que ser calmo e tranquilo. Estou citando o cara, e embora eu possa concordar com isso, seus métodos para me ensinar como controlar meus outros sentidos até o limite absoluto eram muito estranhos. Seu treinamento consistia em cochilar, assistir filmes, meditar e ouvir podcasts para cada uma dessas atividades que ele tirava um sentido. Mas suponho que no final eu estava me divertindo. E embora eu ainda tivesse que aprender a fazer o que Indal e Thor tinham para me ensinar, eu aprendi algumas coisas, por exemplo. Eu preferiria lutar contra Thor do que contra Indal, embora soubesse que Thor era muito superior a seu irmão. Agora, lutar contra Indal era um pé no saco. O bastardo era um mestre em evitar, ele literalmente se esquivava por horas em nossos treinos antes ele decidiu atacar Thor. Por outro lado, ele era um berserker. Ele entrava, reprimia meus ataques e ria enquanto chutava minha bunda, porque eu escolhi Thor. Bem, meus ataques conectando-se com ele me dão uma sensação frágil. Sensação de dever cumprido. Ouvi dizer que minha filha gosta de você. Thor sorriu, seus braços cruzados em volta do peito. Eu aprovo essa porra de união. Vamos beber. Isso não vai acontecer. Thor, revirei os olhos para ele. Sou cerca de 100 anos mais velho que ela. Espere um pouco, Thor acrescentou com um arroto, senão, sempre podemos encontrar outra mulher para você. O pai de todos sabe que precisamos de você para transar. 100 anos e ainda virgem, isso não vai funcionar. Olhei para Thor irritado, claro, eu era virgem, não há muito o que explorar no Tártaro, isso vai acontecer quando acontecer, respondi. Eu conheço algumas garotas de bar que deixariam você até secar. Thor soltou uma gargalhada, dando-me um tapa nas costas para acrescentar um ponto. Eles adorariam um jovem deus, bem, quase como um deus você. Thor, eu vou transar, mas isso vai acontecer quando acontecer. Agora eu tenho outras coisas para fazer, como matar Luke. Sorri interiormente ao pensar em despedaçar Luke, pedaço por pedaço, talvez esfolá-lo vivo. Isso deveria tornar as coisas interessantes para mim. É por isso que você precisa conseguir alguns. Thor piscou. Eu juro, às vezes acho que você é a divindade das casas de fraternidade, suspirei. Eu posso ser? Thor encolheu os ombros então. Quer ir para Nova York? Ou Boston? Tudo bem, vamos beber e ver que garotas você tem em mente. Suspirei, um sorriso fraco se formando em meu rosto. Sim, porra sim. Thor latiu. Estarei de volta em alguns minutos, preciso de algumas coisas antes de irmos foder a cidade. E com isso ele se teletransportou para fora da sala. Então, porra da cidade. Eu nem precisei me virar para saber que era Gunilla. Nunca o vi tão feliz em ser ala de outro cara. Tenho quase certeza de que ambos os panteões estão apostando em quando e com quem vou perder meu V-Card e eu ri. Os homens têm cartões V? Gunilla riu. Eu posso ser? Eu dei de ombros então. Como você está, Fanjiro? Eu pisquei para ela. Se você quiser manter os dois olhos grudados em seu rosto, pare com isso, Gunilla rosnou. Pervertido, eu ri. Eu odeio o fato de você ter se tornado mais forte do que o Gunilla suspirou. Minhas ameaças ricocheteiam em você agora. Eu bufei, suas ameaças nunca funcionaram comigo. Talvez, mas pelo menos antes de eu ter o poder de carregá-los. Gunilla admitiu com um suspiro. O que quer que você diga, Fanjiro, eu ri. Foi uma vez. Eu estava bêbado e disse que você era fofo, e agora? O honorável pai de todos, não vai deixar isso morrer. Eu podia ver sua luta, ela estava lutando com cada centímetro de sua vida, para não insulte Odin. Eu sei o que pode fazer você se sentir melhor, sorri, estalando meu dedo com magia, doubi dubá. Não, não serei humilhado novamente dessa maneira. Gunilla gritou, correndo para fora da sala enquanto eu me transformava no agente P para chutar a bunda dela. P significa Pranks. Ele é um mamífero de ação semiaquático. No! Gunilla rosnou. Eu me pergunto se isso vai envelhecer, eu bufei, correndo atrás dela.
Ponto de vista de Odin, Adão estava ficando mais forte, alarmantemente rápido. Se ele continuasse no caminho que estava, ele ascenderia à divindade em breve, ele poderia não perceber, porque ele está lutando diariamente não apenas contra o Deus mais forte em nosso panteão, mas também contra Indal, o mais forte. Deus irritante para derrotado graças aos seus poderes, ele vai surpreender Zeus na próxima vez que eles se verem. Eu ri. Como isso vai acabar? Ugin grasnou de curiosidade. Bem, Zeus será humilhado. Eu ri. Eu ainda não entendo por quê, porque você arrisca tanto com ele. Se os gregos descobrirem, uma guerra santa irá estourar. Munin grasnou preocupadamente, suas asas agitando-se de preocupação. Bem, veja, algumas profecias têm dois lados. Em um desses cenários, ele acaba destruindo o mundo, e do outro lado, se eu parar aquela terrível profecia, bem, vamos apenas dizer que nesse caso, estamos atualmente construindo relações políticas com o próximo rei do Monte Olimpo. Se eu jogasse minhas cartas corretamente, estaríamos ganhando um aliado valioso, mas para isso ele tinha que ser forte, forte o suficiente para resistir ao seu pai. Capítulo 58. Depois de sair com o Thor e terminar em um hotel com um monte de garotas nuas da Irmandade, eu cheguei a... veio de qualquer forma, cheguei à conclusão que o Thor estava certo. Eu precisava transar antes de hoje, estava sem foco. Meu trabalho tornou-se mundano, mas agora eu tinha inspiração, ideias, paixão. Para aqueles que ainda não entenderam o que estou dizendo, meus poderes de pegadinha foram completamente reabastecidos. Então comecei a planejar meu plano mestre para incomodar um dos meus alvos preferidos de pegadinhas, Percy. Primeiro encontrei a escola que ele frequentava atualmente. 2. Fiz um currículo totalmente legítimo, e me inscrevi na escola dele, onde fui imediatamente contratado. Novamente por meios totalmente legítimos, não foi como se eu tivesse usado minha magia para forçar o diretor a me contratar sem seguir o devido processo. Eu fazendo isso? Por favor, tudo bem, eu fiz isso. Depois que criei minha persona, esse foi o passo mais difícil, tinha que ser perfeito, impecável em todos os sentidos. Então fiz o que qualquer pessoa na minha situação teria feito, bati a cabeça no teclado, criando algo totalmente aleatório, FRNCSCHJKHKJH, e então meu nome foi criado, porque escolhi um nome aleatório. Bem, você verá. Bem-vindo, senhor. O diretor parou, sem saber como me chamar. O senhor F serve por enquanto, eu disse, reprimindo uma risadinha. Bom, senhor F, estamos felizes em tê-lo aqui. Seu currículo e credenciais são impressionantes. O diretor sorriu. De fato, eu balancei a cabeça. Agora, por favor, indique-me a sala de aula onde devo estar. Parece que já estou um pouco atrasado. Claro, o diretor assentiu, me dando as instruções que eu precisava. Quero dizer, eu poderia ter usado magia para saber onde Percy estava, mas eu estava no personagem. Por enquanto. Obrigado pela sua ajuda, eu sorri. Por favor, vá ao meu escritório mais tarde. Ainda temos que discutir sobre seu salário e onde depositar seus cheques. O diretor gritou, por favor, como se eu estivesse aqui pelo salário de professor de escola pública. Doe isso para caridade ou algo assim, respondi e entrei. Minha sala de aula. Assim que entrei notei algo, Percy não era a única criatura mágica da sala de aula, havia outra. Criatura mágica dentro do meu território de estacionamento, um ciclope. Foi bem fácil reconhecer que tipo de criatura ele era. Eu tinha, afinal, comi centenas deles no Tártaro. Olá, alunos. Meu nome é FRNCSCHJKHKJH, mas podem me chamar de Senhor FRNCSCHJKHKJH. Decidi ignorar o ciclope por enquanto. Se ele estava aqui e não estava comendo Percy, ele estava esperando a hora, ou era Tyson. Serei seu professor de história durante todo o ano letivo. Você tem alguma dúvida? Uma garota levantou a mão e eu balancei a cabeça. Como você pronuncia seu nome? Senhora Valentine, senhor, a garota respondeu. Muito bem, senhora Valentine, meu nome é pronunciado como você ouviu, da primeira vez então, tente se lembrar dessa memória. Eu estava fazendo minha melhor imitação de Snap. Agora vamos começar a aula com algo que gosto de chamar de crônicas de guerra da Alemanha. Sorri, ao ver o rosto em pânico de Percy. Ele tinha ouvido falar que seu medo primitivo rastejando havia mostrado que pouco ele sabia. Ele seria o único a ouvi-los. Depois de 8 horas incluindo a detenção por mexer com Percy, voltei para Valhalla para continuar meu treinamento, e tive que admitir, não mexer com Annabeth fez com que toda essa aprovação fosse menos ideal. Mexer com Percy às vezes parecia vazio de emoção. Suponho que se eu ficar entediado de dar a ele tarefas sobre Batman e outras coisas, posso sempre incomodar Gunilla. Eu vi seu quarto de hotel. Legal, Thor sorriu. Eu não vi tantas loiras em um quarto desde os anos 80. Ele riu. Eu já fudi, então diminua o tom. Suspirei. Agora é simplesmente estranho. Tudo bem. Thor revirou os olhos. Talvez isso faça o seu dia. Ele sorriu, e eu entrei em pânico. Eu conhecia aquele sorriso. Não. Cheguei tarde demais. No momento em que tentei correr, o deus do trovão peidou, ou melhor, soltou seu maior trovão. Oh Deus. Cheira horrível. Thor respirou fundo pelo nariz e encolheu os ombros. Não é meu melhor trabalho. Empurrei coisa pior. Este é fraco. Talvez eu precise de mais comida picante. Este foi um peido fraco? Impossível. Parecia que alguém entrou no meu nariz e colocou fogo em tudo com um pequeno lança-chamas. Rael que ia. Oh, meu peido poderoso se foi. Thor piscou. Bom, deixe-me cozinhar um peido digno do deus nórdico mais forte. Ele riu, teletransportando-se para Deus sabe onde. Tudo bem, parece que é hora de encantar meu nariz para sentir apenas o cheiro de lavanda. Tempos sombrios estavam chegando e Thor iria peidar eles.
Ponto de vista de Luke Castellan. Adam havia escapado. Cronos sentiu isso, e de acordo com meu senhor, Adam agora estava mais forte do que nunca, com um poder que nenhum semideus poderia igualar, e mesmo assim, por alguma razão, Cronos disse que ele não era mais uma ameaça, que Adam não iria mais interferir em seu renascimento, que aquele que tivemos que matar foi Perse assim que ele voltou para o acampamento, que sem Perse sua ressurreição estava garantida. Eu não entendo meu senhor. Por que Adam não é mais uma ameaça? Eu perguntei, eu tinha que saber, seu poder agora estava nas linhas de um deus, porque ele era menos ameaçador agora, que nenhum semideus poderia se igualar a ele. Você tem muito que aprender, pirralho. Cronos riu, eu fiz o que fiz para criar uma brecha entre ele e o Olimpo. Sim, eu queria matá-lo. Mas o pirralho conseguiu escapar de Hyperion e sobreviveu ao poço. Ele até fez um nome para ele aqui embaixo, o Devorador, e embora meu plano original fosse me livrar dele, esse resultado não é ruim. Ele odeia quase todos os atletas olímpicos, exceto alguns sortudos. E se jogarmos nossas cartas corretamente, podemos até ter uma maneira de forçá-lo a obedecer. Como? Eu perguntei. Bem, sequestrar Ashe é um começo. Com ela em minhas garras, o novo futuro que logo se tornará Deus se tornará meu leal cão de ataque. Cronos gargalhou. Capítulo 59. Continuei meu treinamento, principalmente treinando com Thor e Endal durante as noites, fazendo pequenos avanços sob meu controle, enquanto do meu lado eu estudava o gerenciamento da energia espiritual, principalmente porque eu tinha a teoria de que meu poder era basicamente energia espiritual já que foi adquirido através das almas de milhões de seres. O livro era muito claro e descritivo sobre o consumo de almas e os feitiços para isso, e ao mesmo tempo confundindo com as informações sobre os referidos feitiços, mas pelo menos explicava os contras de obter poder através das almas, dizendo que quanto mais almas fossem consumidas, mais tempo o corpo levaria para se adaptar a elas já que o poder em questão não tivesse sido obtido naturalmente, o corpo estaria sempre atrasado em termos de recuperação. Suponho que no final, tudo se resumiu a esperar, de qualquer maneira, quanto ao meu trabalho diário como professora, tenho me divertido um pouco demais. Trollar Perse ainda não era tão divertido quanto trollar Annabeth, mas serviria, quanto ao seu irmãozinho Ciclope Tyson, ele era inocente demais para eu atingir. Eu tinha padrões, e ele se sentia como um bebê confiante, sempre feliz. Isso meio que me lembrou de mim mesmo, quero dizer, pelo menos em a parte que ele sempre tenta ver o lado feliz das coisas, e vê-lo, me fez pensar eu ainda era o mesmo? Eu ainda era tão positivo e cheio de admiração quanto era há algumas décadas. Bem, não importa, é o que é. Voltando ao Tyson, ele era um garoto muito legal, e para os ciclopes isso era estranho. Normalmente os ciclopes são agressivos, movidos por uma coisa e apenas uma coisa, a fome. Tyson, por outro lado, estava com fome, mas de atenção. E agora me doía admitir, eu conseguia entender um pouco Luke. Os deuses têm muita margem de manobra sob o patético pretexto de protegerem seus filhos. E então, eles só interagiam com seus filhos quando um evento apocalíptico estava no horizonte e eles precisavam de malditos soldados. Eu entendi porque Luke os odiava. Mas ao contrário de Luke, eu não era estúpido o suficiente para odiar todos os deuses por isso. Eu sabia. Ou queria acreditar que minha mãe Leto não teria me delatado se ela tivesse permissão para me manter em primeiro lugar. Mas esse não era o caso. As regras impediram que isso acontecesse, e se essas regras fossem quebradas, Zeus iria matar ambas as partes sem hesitação. E ninguém queria desafiar o dominador prostituto. Ele era o rei por uma razão, e essa razão não era seu cérebro. A razão pela qual ele governou foi seu imenso e incomparável poder. Ele governou por essa razão, e essa razão apenas. Se alguém como Hestia ou Hades governasse em vez dele, o panteão grego seria totalmente diferente. Não, isso não funcionaria. A maioria dos deuses sob Zeus não apenas o segue por medo, mas por ganância. Se alguém como Hestia fosse para tomar a coroa, muitos deles não hesitariam em matá-la. Era entre eles. A única maneira de reformar os gregos era ter alguém do calibre de Zeus ou superior, com uma boa moral, alguém forte o suficiente para mantê-los na linha, por toda a eternidade. Mas isso é apenas uma ilusão. Eu ri principalmente para mim mesmo. Não era como se eu fosse encontrar alguém assim em uma refeição feliz. Mas a questão é que eu entendi a dor de Luke, mas eu nunca provaria seus métodos. O idiota suspirou por seu ódio, porque ele confiaria em um homem que comeu seus filhos. Isso é pior do que ignorá-los como os deuses fazem com nós. Cronos não cumprirá sua parte no acordo, como ele não pode deixar de ver isso. Senhor F. Perse me tirou do meu longo devaneio. Terminei minha tarefa de teoria da guerra alemã. Obrigado, Sr. Jackson. Balancei a cabeça sem olhar para ele, sentindo algumas novas assinaturas mágicas entrando na escola. Elas não eram uma ameaça, na verdade. Eram dolorosamente fracas, o que significava que não se infiltraram na escola por mim, mas para Perse ou Tyson intrigante. Se você me dá licença, preciso encontrar algo nos armários. Você se importaria de assistir à aula e anotar quem se comporta mal? Perse perguntou, chocado. Um professor pediu para ele fazer algo importante. A maioria dos professores aqui o odiavam muito. Eu os ouvia me dizer o quanto queriam que Perse fosse, o que significava que mesmo com todas as minhas trollagens eu havia me tornado o favorito de Perse. Professor. Não, o outro Percy Jackson debaixo da minha mesa, eu brinquei. Claro que é você, revirei os olhos para ele. Farei o meu melhor. Percy acenou com a cabeça, feliz, muito feliz em ajudar, meu Deus. Como os professores tratam mal os semideuses que uma tarefa simples é vista como uma oferenda de algum tipo. Muito bem, eu disse enquanto saía da sala de aula, indo em direção aos intrusos. Eu iria matá-los? Talvez, eu acho que tudo dependerá do meu humor.
Levei 45 segundos para encontrar os intrusos, principalmente porque parei na máquina de venda automática para comprar uma barra de chocolate. Eu gosto de chocolate, de qualquer maneira. Aqueles que se infiltraram na escola eram gigantes lestrigonianos, monstros desagradáveis, mas incrivelmente fracos, bem comparado a monstros como o Minotauro e outros. Olá, cumprimentei com um sorriso, escondendo minha presença mágica. Vocês, crianças, não deveriam estar na aula? Éramos nossos professores intermediários, respondeu o líder. Seu tom denotava que ele estava com água na boca com a ideia de me dar uma mordida, e eu esperava que eles tentassem. Bom, não se esqueçam de se comportar, crianças. Eu sorri, pois agora eu iria deixá-los viver e ver como eles agiam. Talvez eu pudesse brincar um pouco com eles antes de terminar, ou eu poderia deixar Percy lidar com eles. De qualquer maneira, eles não iam sair vivos desta escola, que é o que 90% dos alunos querem. O que me lembra, preciso conversar com o diretor sobre isso. Essa escola é como um anúncio de depressão. Capítulo 60. Semanas se passaram e os monstros que se infiltraram na escola não fizeram nada. Que maneira de desperdiçar 3 malditos meses ficando de olho neles. Bem, suponho que eles estavam fazendo alguma coisa, intimidando crianças e essas merdas. Mas nada que valesse a pena eu interferir. Tyson fosse seu alvo principal, eles intimidariam o garoto principalmente porque ele nunca reagiria. Mas suponho que de certa forma eu descobri o que eles queriam da escola. Não que eles tivessem muitas coisas aqui para procurar. Qualquer um. Eles queriam matar Percy, mas até agora não tiveram a chance de agir, mas eu sabia eles o queriam. Toda vez que Percy se movia, os monstros o seguiam com os olhos, a fome e a expectativa rastejando em sua assinatura mágica. Agora, muitos podem pensar, porque eu ainda não os matei bem, francamente, Percy tem que aprender a travar suas próprias batalhas, e essa chance viria hoje, ao que parece. Permita-me explicar, depois de 3 meses ensinando coisas a Percy da Wikipédia, eu peguei. Ou melhor, comecei a sentir que a barreira em torno do acampamento meio-sangue estava enfraquecendo, mas ao contrário do cânone, Luke ainda estava no acampamento, o que significa que minha presença atrapalhou a trama original. Mais do que eu havia previsto anteriormente. Por causa disso, Penibet estava a caminho da escola para resgatar Percy. E eu estava aqui, esperando para trollá-la. Olá, mocinha, cumprimentei Annabeth, que estava usando um item mágico para esconder sua presença de humanos normais. O que posso fazer por você? Annabeth congelou, sem saber o que fazer, e eu sorri. Atrás dela eu criei a ilusão de uma garota aleatória, para tirá-la do circuito. Oi, Sr. F. Annabeth se virou para ver a ilusão da garota que eu havia criado e suspirou de alívio ao passar por mim. Isso ia ser divertido. Onde você pensa que está indo? Se esgueirando até a escola. Eu repreendi, e mais uma vez Annabeth congelou, desta vez vendo um cachorro de ilusão realista atrás dela. Senhora Penibet, você sabe que não pode entrar na escola sem seus sapatinhos fofos. Sorri vendo como as sobrancelhas de Annabeth se contraíram com a menção de seu famoso apelido. Enquanto isso, fiz o papel de inocente como se nada tivesse acontecido, enquanto colocava os sapatinhos falsos no cachorrinho falso. Eu não posso acreditar nisso. Annabeth respirou aliviada e exasperada quando ela novamente começou a entrar furtivamente na escola. Ela estava tornando isso muito fácil para mim. Com um sorriso eu criei outro adolescente ilusório. Você não pode acreditar em que jovem? Eu perguntei, fazendo minha melhor impressão de um professor sério, tentando dar uma lição em seus jovens padavans. Annabeth mais uma vez congelou-se virando para me ver enquanto no processo mordia o lábio inferior com tanta força de frustração que eu estava com medo que ela fosse arrancá-lo. Atrás dela estava uma garota, uma ilusão que dizia, sinto muito, Sr. F, eu acabei de ver. Coisa genérica de adolescente, e bem, eu não pude acreditar. Bem, contanto que você não faça isso de novo, vou manter isso entre nós. Eu ri. Esta escola é muito bizarra, Annabeth murmurou, e nem é preciso dizer que ela levou 3 horas para chegar até Percy. Eu me diverti muito no caminho. Ponto de vista de Annabeth. Levei 3 horas para chegar até Percy, aquele professor. Estava cheio de coincidências, literalmente, cada palavra. O caminho que eu tomava eu tinha que verificar se ele estava realmente me vendo. Para cada cenário eu achava que ele tinha me visto. Lá havia alguém convenientemente atrás de mim para desempenhar o papel de tudo o que eu tinha feito, que pelas probabilidades do universo era o mesmo que eles tinham feito. Eu fiz as contas e a chance era de 1 em 3 milhões, mas... aparentemente esta escola foi amaldiçoada com probabilidades estranhas. Cheguei várias vezes perto de simplesmente nocautear o professor, que por algum motivo eu queria muito dar um soco. Será que me pergunto por quê? Percy, temos que ir. O acampamento precisa de você. Parece que Adam enfraqueceu a árvore antes de Luke derrotá-lo. Eu ainda não conseguia acreditar que Adam decidiu nos trair. Eu me recuso a acreditar que ele nos traiu, Percy respondeu. E o que? Eu sibilei. Você acha que Luke ou alguém armou para ele, ou algo assim? Eu estava quase rosnando neste momento. Luke está conosco há anos. Eu sei que ele nunca nos trairia. Então isso significa que Adam fez. Você é livre para acreditar no que quiser, Percy latiu para mim. Ele era um brincalhão e às vezes um valentão. Mas ele era bom, eu sei disso. E não vou acreditar em nada disso até que ele mesmo me diga o contrário. Ele olhou para mim e eu suspirei. Na verdade, senti pena dele. Adam fingiu ser seu amigo, e agora ele está em negação. Parece que chegamos a um impasse. Suspirei. Ainda precisamos de você. O acampamento precisa de nós. Eu irei. Mas tenha em mente, farei tudo ao meu alcance para limpar o nome dele. E não estou dizendo que foi Luke. Apenas que sei que não foi Adam. Disse Percy com um tom de finalidade que disse. Não vou discutir sobre isso. Ponto de vista de Adam.
Eu irei, mas tenha em mente e farei tudo ao meu alcance para limpar o nome dele. E não estou dizendo que foi Luke, apenas que sei que não foi Adam. Percy basicamente atirou em Annabeth com determinação, e agora me senti mal por mexer com ele por meses e já superei meus sentimentos conflitantes. De qualquer forma, pensar que Percy seria o único garoto a acreditar em mim, daria a ele um A em história. Não, ninguém acreditaria nisso, mesmo se eu usasse magia para fazê-los acreditar que eles não acreditariam. Nenhuma quantidade de poder divino poderia tornar aquele crível. Então suponho que um B servirá, as pessoas vão acreditar, mas muito provavelmente serei investigado em segredo por possivelmente dormir com o estudante. Tudo bem, crianças, eu serei seu professor de educação física hoje. Senhor, seja qual for o nome dele, ficou doente, como agora eu ri, coitado. Uma coisa tão estranha para pegar dengue grega por um dia, eu me pergunto como isso aconteceu. Agora vamos começar a aula com uma boa rodada de queimada. Percy, você será o capitão. E quanto ao outro capitão, vamos com Penibet. Haha, não, isso seria bobagem. Ela é um cachorro, eu sorri. Como para um segundo capitão, vamos com Matt Sloan. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.